Olá, amados de meu Pai, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de te convidar você a fazer comigo mais uma reflexão bíblica, baseada no versículo muito conhecido de todos, que está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nos diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus está aqui nos mostrando claramente qual deve ser a prioridade da nossa vida. No mundo em que vivemos, são-nos apresentadas várias oportunidades, várias ideias, vários conceitos e crenças sobre os quais o homem coloca como prioridade, como o mais importante da sua vida. Mas, se nós temos um propósito, temos um objetivo de alcançarmos o reino de Deus, nós devemos nos conscientizarmos que devemos lutar todos os dias, nos esforçar todos os dias para alcançá-lo. Pois o próprio Senhor Jesus nos disse, desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é alcançado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então é importante que nós venhamos nos esforçarmos para poder fazer com que o reino de Deus ele nasça primeiro dentro de nós. Isso através de uma nova mentalidade, de uma nova maneira de pensar, de viver, de agir, de reagir. Isso chama-se maturidade espiritual. Direcionar sua vida de acordo com aquilo que está escrito e não aquilo com que achamos que é o melhor ou que é mais importante. Porque o bem mais precioso que todo ser humano tem, ou todo ser vivo tem, é a vida. E o Senhor Jesus, ele te propõe algo grandioso, a vida eterna. Mas para alcançarmos a vida eterna, é necessário que nós venhamos nos submetermos à tua palavra. Não que através das nossas obras que nós venhamos alcançar méritos para sermos salvos, porque nenhum de nós merecemos a salvação. Todos pecaram. Mas, porém, através das nossas obras, da nossa obediência a Deus, é que nós demonstramos que valorizamos e aceitamos a graça que Ele nos oferece por intermédio do seu Filho, na cruz, conquistada na cruz do Calvário e na ressurreição no terceiro dia. Então não basta apenas dizer eu quero, nós temos que demonstrar que queremos, que aceitamos. É com atitudes. Muitas pessoas são enganadas, são levadas a acreditar que você pode viver sua vida fazendo o que você quiser, pecando, e na hora da morte é só pedir perdão a Deus e aceitar Jesus, que está tudo certo. Não, a palavra de Deus ela nos adverte, se é com dificuldade que o justo será salvo, o que será do ímpio? Sim, o pecador. Então, aquele que é justo, que procura sempre andar dentro da vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, andar na presença de Deus, está escrito que é com dificuldade que ele será salvo. Então, vamos tomar muito cuidado com as armadilhas espirituais que nos são apresentadas. Mas Jesus disse, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o seu reino. E como fazemos isso?
examinando as Sagradas Escrituras, estudando a Palavra de Deus. Se nós não nos propormos a isso, nós jamais iremos conhecer o verdadeiro Deus, e muito menos o seu reino. Mas ele diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Através do estudo das Escrituras, nós vamos nos moldando para sermos justos aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. A justiça do homem ela é corrompida. A justiça do homem, ela não é justa, mas a justiça de Deus, sim. Então nós devemos buscarmos o reino e a sua justiça, vivermos o reino de Deus e sermos justos de acordo com o que ele nos ensina. E aí todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O versículo anterior diz, o 31 e 32, porque não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, quais são as outras coisas que serão nos acrescentadas? As nossas necessidades. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, Deus vai nos direcionando e nos mostrando como alcançarmos aquilo que precisamos dentro da sua visão, dentro da sua justiça, de acordo com o teu reino, de acordo com a tua vontade. E assim poderemos usufruir do melhor dessa terra, justamente, sem termos sobre nós a condenação do erro, do pecado, da desonestidade, da mentira e de todas as coisas que o mundo não se importa de fazer para poder alcançar os seus objetivos. Então, eu gostaria de deixar para você hoje esta reflexão. Pense sobre isso e priorize o reino de Deus na sua vida. Não ultrapasse os mandamentos. Não faça coisas injustas para poder ganhar dinheiro. Não fique preocupando com coisas terrenas. Preocupe-se primeiro com as coisas espirituais. Preocupe-se se você está andando na presença de Deus, o que você precisa melhorar diante de Deus, o que você precisa se aperfeiçoar diante de Deus. E busque sempre a Ele a oração. Agindo assim com toda certeza, você será o que a Bíblia diz, mais do que um vencedor em Cristo Jesus. Quando a vontade de Deus for prioritária na sua vida e você não medir esforço para poder realizá-la. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach.